Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou Denilza Reis. Essa semana vamos com mais um vídeo aqui no canal Conselhos que Edificam. Fique comigo até o final para descobrir o conselho de hoje. O conselho de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Pois é, o vídeo também dessa semana é sobre deserto, uma série de vídeos sobre deserto. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos cards para você estar assistindo os vídeos anteriores. E o vídeo de hoje vai falar também sobre deserto. Jesus, ele chega de uma cidade e de repente se ajunta uma grande multidão. Onde Jesus está sempre tinha uma grande multidão. Então Jesus começa a ensinar essa multidão e nos versículos anteriores, no capítulo 7, vai falar que as pessoas traziam os coxos, os aleijados, os cegos e Jesus curava essas pessoas. E eles então, no versículo 1, Jesus começa a olhar para essa multidão com um olhar de compaixão. Por quê? Porque já havia 3 dias que eles estavam ali reunidos com Jesus para ouvi-lo. E o que acontece? A comida começou a acabar e Jesus tem compaixão da multidão. E o que Jesus fala? Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, eu não posso despedir esse povo com fome, porque eles vão padecer no caminho. Os discípulos então fazem essa pergunta no versículo 4: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Dá para acreditar nessa pergunta? Eu não estou acreditando que os discípulos fizeram essa pergunta. O mestre diz que não pode despedir o povo vazio, com fome, porque senão eles vão perecer no caminho. Vira para os discípulos e os discípulos então, mas quem que vai suprir esse povo com pão? Aonde que a gente vai arrumar? Eu não acredito nisso, nessa pergunta. Pois é, e nós também fazemos a mesma pergunta. Como assim? Eu vou te explicar. Se você viu o vídeo anterior, vai falar sobre a multiplicação dos pães. Quase 5.000 homens Jesus alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos, fora mulheres e crianças. Ou seja, os discípulos não poderiam fazer essa pergunta. Por que eles fizeram então essa pergunta para Jesus? Quem vai suprir essa multidão aqui no deserto? Você já aprendeu sobre deserto, você já aprendeu no vídeo anterior que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. E agora Jesus se compadece de uma outra multidão e os discípulos fazem essa pergunta: quem vai suprir? Quem vai fazer? E eu também faço às vezes essa mesma pergunta, e você também. Às vezes nós estamos com problemas e nós esquecemos, mas o vídeo de hoje é para te fazer lembrar que Jesus já fez um milagre na minha vida, já fez um milagre na tua vida. Não se esqueça, hoje é dia de trazer a memória. O profeta Jeremias escreveu isso quando ele começava a pensar em coisas ruins. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai falar: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias fez isso, então que você venha trazer na sua memória. Jesus operou milagre na tua vida, então lembre-se disso, não se esqueça, porque senão nós vamos sempre fazer isso que os discípulos fizeram. Jesus já tinha feito um milagre. E Jesus então pergunta, Jesus não discute com eles. Gente, mas você esqueceu que eu fiz o milagre? Não, Jesus não discute, Jesus apenas fala: o que vocês têm? E eles então procuram e acham 7 pães e entrega nas mãos de Jesus. E Jesus então agradece ao Pai e ele faz a segunda multiplicação no deserto. Uau! No deserto vai ter milagre novamente na tua vida.
Não se preocupe, porém você precisa crer, você precisa de trazer à tua memória que Jesus já fez e Ele fará novamente. Em plena pandemia, não se desespere, confia no Senhor Jesus. Confia, porque Ele já fez uma vez e Ele pode fazer novamente. Mas o que você tem para dar para Ele, para entregar para Ele? Os discípulos tinham 7 pães. E você? Ainda tem fé nesse coração? Você ainda crê? Você ainda crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus? Então, os discípulos entregam e Jesus faz essa multiplicação. Amém? E o conselho de hoje é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Ou seja, Ele ainda faz milagres, mas depende de mim e de você, de apresentar a Ele crendo o que Ele fez ontem, fará hoje e fará amanhã para a glória do nome dEle. Deus abençoe tua vida, se inscreve no canal, comente, compartilhe com mais alguém, para que nós possamos ir avante aprendendo sobre a palavra de Deus e o nome de Jesus ser glorificado nas nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.